Nessa aula a gente vai ver como que funciona a timeline. Então, para criar uma timeline nova, você clica nesse ícone aqui, New Item, New Sequence. Aqui você pode escolher a configuração dela, a gente já viu isso, né? Aqui a quantidade de tracks que você quer e assim por diante. Se você quiser já criar uma timeline na mesma configuração do vídeo, é só clicar aqui para cima e ele vai criar a configuração exata que você deseja. Mas uma vez que você tem já a timeline pronta e você vai trabalhar com os seus arquivos aqui nela, é importante entender algumas coisas. Então vamos dizer que eu tenho essa track aqui em cima da... Ó, tem uma em cima da outra aqui, ó. Beleza. O que acontece? Qual a imagem que eu estou vendo aqui? De qual track? Da 3. Sempre vai ser da que tiver por cima, tá? Se eu tirar aqui o meu arquivo e enxergar aqui está embaixo, é o kitesurf, e por último aqui é o carinha ali na lancha, tá? Então, carinha na lancha, o kitesurf e o barco no rio, certo? Eu não precisaria arrastar para o lado que nem eu fiz, isso que eu quero mostrar para vocês. Você tem aqui o olhinho, se eu tirar esse olhinho, automaticamente eu vou visualizar o que tem embaixo. Não é que eu estou apagando, não é que eu estou deletando, eu só estou tirando a visualização do que eu tenho na minha pista, tá? Agora, não adianta nada você fazer isso aqui, né? Por quê? O de cima tá com o olhinho, então você pode tirar o olhinho de todos que estão embaixo, você tem que ir pela lógica da coisa. Se a visualização do que aparece aqui é na ordem que tá aqui na timeline mesmo, primeiro a de cima, depois a de baixo e depois a de baixo, não adianta tirar o olhinho, por exemplo, dessa aqui, se qualquer uma aqui em cima tiver olhinho, ó, tá? Não adianta fazer isso aqui, que não vai alterar nada. Tem que fazer isso aqui, ó, certo? Para enxergar qual que é qual. Beleza, além disso, vamos dizer o seguinte, que você trabalhou aqui numa determinada track e você quer bloquear ela para não correr o risco de arrastar e de mudar de lugar, alguma coisa assim. Você pode vir aqui e bloquear ela, ó. Então, nesse caso aqui, eu não consigo arrastar nem selecionar ela. Repare que eu só consigo selecionar as que estão sem o cadeadinho. A que está com o cadeado fica impossível. A mesma coisa você pode fazer com os arquivos de áudio também, certo? Bom, uma vez que você tem os teus arquivos aqui na tua timeline, você também pode, se você quiser, renomear a própria pista. Por exemplo, clico com o botão direito em cima dela e dou rename, né? E aqui eu posso colocar o nome da pista que eu quiser, certo? Tá ali, ó, nome da pista. Eu também posso, repare se eu chegar com o mouse aqui, ó, eu posso aumentar esse espaço aqui para enxergar o nome do arquivo que eu dei. Se eu quiser também eu posso aumentar, ó, lembra da setinha do triângulo? Para o lado está fechado, para baixo está aberto. Ó. Então eu consigo abrir e fechar qualquer pista que eu tiver também, ó, certo? Com as de áudio funciona igual. Aqui eu também consigo aumentar o espaço dela. Aqui subir e diminuir o intervalo das pistas de áudio para pista de vídeo. E aqui, uma vez que eu abro ela, tem uma coisa legal. Eu posso vir aqui, ó, Show Head and Tail. O que que isso mostra? Deixa eu tirar esse aqui e trabalhar mais com esse aqui. Beleza, olha lá. Head and Tail, o que que é? O começo e o fim, primeiro e último frame, tá? Se eu clicar aqui nesse ícone e colocar Show Head Only, vai aparecer somente o primeiro frame. Se eu colocar Show Frames, ele vai aparecer todos os frames do meu vídeo, ó, certo? A ordem deles, né? Lógico que na medida que eu for dando zoom, ele vai aparecendo aqui com mais detalhe, certo? Aqui, tirando frames, tem Show Name Only, ou seja, só o nome do arquivo. E aqui eu vou deixar o Show Head and Tail. Do lado aparece Show Keyframes, tá? Tem a opção aqui de eu deixar esse carinha aqui, Show Opacity Handlers, ou seja, é a opacidade, a linha da opacidade que eu quero. Show Keyframes, se eu quiser marcar alguns keyframes, aqui tem a opção, ó. Depois a gente vai ver melhor isso aqui também, tá? De como animar o meu arquivo de vídeo ou por aqui ou pela janela de efeitos. E você também tem a opção, vamos dizer que você está trabalhando com outros arquivos aqui. Repare que quando eu chego perto aqui, ó, quando eu chego pertinho, ele automaticamente já gruda, tá? Como se tivesse um ímã.
Por que que isso aqui acontece? Mesmo quando está na camada de cima. Ó. Quando eu chego bem pertinho, ele já gruda e faz essa linha, tá vendo? Essa linha vertical. Por quê? Esse cara aqui está marcado, ó. Esse cara aqui é o snap. Uma vez que eu desligo ele, ó, não acontece mais. Se eu quiser chegar bem pertinho, eu consigo chegar, ó, numa boa. E ele não faz aquela linha. Da mesma forma, se eu quiser alinhar ele aqui, ó, eu consigo deixar ele bem pertinho ou passar um pouco. Coisa que com o snap eu não consigo deixar marcado. O atalho dele é a letra S. Então, habilito e desabilito a hora que eu quiser apertando S. Miró, quando que é bom e quando que é ruim? Não existe uma regra básica. Editando você vai sentir, tá? Então, S habilita e desabilita. Além disso, também tem aqui a opção dos marcadores de capítulo. Então, para você levar para o Encore, ó, Set Encore Chapter Market. Se você quiser fazer capítulo no seu DVD, vamos dizer que você vai levar isso aqui para o Encore DVD, você vai fazendo aqui capítulo 1, 2, vamos dizer que você vai fazer um DVD musical. Você vai fazer toda a edição dele aqui, quando de uma música para outra, você pode colocar o arquivinho aqui, o marcador de capítulo. E quando você mandar esse arquivo para o Encore, ele já vai com esses marcadores. Você também pode pôr esses marcadores lá no Encore DVD também, não tem problema, tá? Para tirar os marcadores é só o botão direito, Clear All Markers, tá? Esse outro cara aqui do lado é um marcador também, mas eu posso adicionar aqui, se eu quiser, comentários, ó. Eu venho aqui, vou escrever o comentário que eu quero, vou pôr a duração que eu quero e vou dar um OK. Olha lá, ó. Eu posso alterar essa duração aqui também, ó. E se eu colocar só o mouse aqui por cima, ali tem a descrição do que eu escrevi. Então vamos dizer que você vai fazer um projeto no Premiere aqui e outra pessoa vai finalizar. Você pode deixar marcações, tipo, cuidado com o arquivo de áudio nessa parte, ou enfim, é uma opção. Aí para tirar, só o botão direito, Clear All Markets, tá? Além disso, tem o seguinte, vamos dizer que você fez toda a tua edição aqui, tá? Vamos fazer de conta que essa aqui é a tua timeline pronta, certo? Que ela vai ficar mais ou menos assim, meio bagunçada mesmo, quando você tiver a tua edição já finalizadinha nela. Aí vamos fazer de conta o seguinte, que você quer exportar. O que que acontece? Repare que tem uma régua aqui em cima, certo? Uma régua que eu consigo colocar o in e out dela onde eu quiser. Ó, eu consigo arrastar, se eu clicar bem no meio dela, onde aparece esses 3 risquinhos aqui, eu consigo arrastar para a esquerda ou para a direita, certo? Se eu der um exportar, ele vai exportar só o que tiver dentro, entre esse in e esse out dessa régua aqui, tá? Nesse caso, por exemplo, é legal deixar marcado o snap, ó, que se eu quiser exportar só desse arquivo de vídeo aqui, ó, esse buraco aqui para cá, para trás, eu não quiser exportar, repare que a reguinha, ó, quando está com o snap marcado, ela também faz esse ímã já ó, na ponta. Ó. Então vamos dizer que eu quero exportar só daqui até quase o final, daqui até aqui. Então eu deixo o snap marcado que me ajuda a ver o ponto de entrada certo, sem eu precisar ficar dando zoom, tá? Então se eu exportar essa timeline, ele vai exportar só o que tiver aqui dentro dessa reguinha, tá? Para dar o render é a mesma coisa, ele vai dar o render só no que tiver dentro dessa régua. O que que é esse render? Vamos dizer que eu trago para cá, por exemplo, um arquivo, um efeito qualquer de vídeo. Ó, quando eu arrasto o arquivo para cá, ele já faz essa reguinha vermelha. O que que essa linha vermelha informa? Que esse meu arquivo, para ele conseguir ser lido, processado de uma maneira sem ficar travando na minha máquina, ele precisa de render. Então eu vou precisar selecionar a régua no in e out dele, ou deixar inteiro assim, se é só ele que está com render, e eu vou vir aqui e vou dar um enter. Olha lá. Ó. Aí o computador ele vai processar os dados desse arquivo de vídeo, para que quando eu dê play, eu possa rodar ele normalmente, sem ele ficar travando, tá? Quando não precisa de render, ou ele não aparece nada assim, ou ele aparece verde, porque você já deu render, que nem vai ficar esse aqui agora, ó, ficou verde, ou ele aparece amarelo, indicando que também não tem necessidade de render, tá? Mas qualquer alteração que eu faça nele, ele vai, ó, se eu aplicar um outro efeito nele aqui, ó, ó lá, vai precisar de render de novo. Se eu repare o seguinte, ó, vou colocar a régua só da metade em diante, eu vou dar um render, o que que ele vai fazer? Ele vai render só do ponto onde começa a régua em diante. A parte do começo ali ele vai descartar, ele não vai dar o render, tá? Olha lá.
Nada impede, se você tem uma máquina boa, você fazer a edição aplicando efeito e dar o play, ó. Esse arquivo aqui, como ele é curtinho, ele roda, tá? Mas dependendo da quantidade de efeito que você aplicar num clipe, da extensão desse clipe, pode começar a complicar um pouquinho. Aí é melhor você dar um render, né, no teu horário de almoço, taca um render aí, vai almoçar, quando você voltar tá pronto.